Olá! Hoje estamos aqui com Marina Helena Santos, economista, pré-candidata a vice-prefeita de São Paulo pelo Partido Novo. Vai ter muita coisa legal para a gente conversar. Então, muito obrigada, Marina Helena, por estar hoje aqui conosco. Já vou começar te jogando o desafio na mão. Você tem tanta história para contar, mas eu queria começar te perguntando assim, em linhas gerais, quem é, como é que você se define, como é que você se apresenta? Uau, aquela pergunta mais difícil de todas. Eu sou uma pessoa apaixonada pela vida, é, muito intensa e que adora desafios. Eu nasci em 1980 em Brasília, filha de pais separados que me deram duas famílias lindas. Eu tenho 3 irmãos, parte de mãe, 2 parte de pai. Tive uma infância super rica, com muitas experiências. Minha mãe, com 3 anos de idade, é arquiteta, apaixonada pela profissão, adorava patrimônio histórico e foi morar em São Luís do Maranhão. E me levou. Então, com 3 anos, eu fui para São Luís. Lá eu passei uma infância, enfim, super livre. A gente morou numa periferia, mas depois a gente se mudou para uma praia distante do centro. Então eu tive uma infância na praia, subindo em árvore. Livre, mas também com muita responsabilidade, assim. Eu ajudei a cuidar, né, dos meus 3 irmãos mais novos. Eu era uma espécie de irmã, assim, então levava todo mundo para a escola de ônibus, trazia. E aí, aos 13 anos, eu voltei para Brasília para estudar. Eu fui de férias e decidi que para conseguir passar na universidade, eu precisava de fato de um ensino melhor do que o que eu tinha, né, em São Luís. Então, eu fiquei em Brasília direto, e aí eu fiz o 2º grau, a graduação e o mestrado. E Brasília também, na minha juventude, foi muito bom. Tinha uma liberdade, então eu conseguia fazer as coisas a pé, de ônibus, era também muito livre. Assim como a minha mãe e meu pai sempre respeitou muito as minhas decisões, então nem sempre concordava, mas respeitava. Eu saí de casa muito cedo. Eu sempre trabalhei, então desde o início da faculdade eu sempre peguei projetos e tentei ter uma independência. Isso para mim sempre foi muito importante. E aí eu estava indo para o doutorado quando eu tive um acidente, enfim, familiar, e decidi mudar tudo e me mudar para São Paulo para trabalhar. Eu queria, enfim, ter uma condição melhor e também cuidar da minha família materna. Então, e São Paulo me acolheu demais. Eu fiz a minha carreira aqui, eu trabalhei por 14 anos no mercado financeiro. Aqui eu conheci o meu marido, com quem eu já estou junto há 10 anos. Foi aqui que eu tive a minha filha, que fez 4 anos agora, meu tesouro, a Luna. Luna. E a Luna mudou a minha vida. Desde que ela nasceu, eu repensei. Eu tinha uma vida muito boa, mas mais, eu acho, do que eu imaginava conseguir, né, quando eu me mudei para cá. Mas meu país estava em frangalhos, e ela nasceu em 2016, né, então a gente estava naquela enfim, tantas indefinições. A gente sempre está em tantas indefinições, mas eu não sei se foi a gravidez. Eu tive uma gravidez complicada, depois a gente pode falar mais a respeito, mas aquilo mudou alguma coisa em mim, e aí acabou me trazendo por essa trajetória que me trouxe até aqui, né, que me trouxe para a política. Então, realmente acho que ela mudou completamente a Marina. Antes da Luna, depois da Luna. Antes e depois da Luna. Gente, vou contar para vocês. A Marina tem uma trajetória que a gente estava aqui batendo um papo um pouquinho antes de começar, e caiu uma ficha para mim, que não conhecia a história dela, que é o seguinte: a Marina trabalhou em instituições financeiras durante 14 anos,
Depois, ela assumiu uma experiência, um desafio novo em Brasília, no Ministério da Economia. E agora, no começo de 2020, ela pediu a exoneração desse cargo. Ela estava dirigindo o programa de privatizações na Secretaria de Desestatização, não é isso? E resolveu também agora assumir um outro desafio inédito na vida dela, que é experimentar a vida eleitoral. Vai participar da campanha como vice-prefeita, para vice-prefeita da cidade de São Paulo pelo Partido Novo, na chapa com Felipe Sabará. E aí, olhando para todos esses steps, né, esses passos da vida profissional da Marina, eu me dei conta de que ela sempre esteve em ambientes predominantemente masculinos, né? Então, eu já queria te lançar essa pergunta, Marina, assim, o seu primeiro ambiente, que foi o mercado financeiro, instituições financeiras, é um ambiente machista? Eu acho que é um ambiente, todo ambiente com muitos homens, de alguma maneira. Eu acho que sim, é um ambiente machista. Eu tive sorte de, desde sempre, ter tido muita oportunidade nos lugares em que eu trabalhei, então eu sempre tive muito respeito, então eu conseguia com que as pessoas me ouvissem desde sempre. Eu acho que uma coisa que foi muito importante nessa trajetória, eu estava pensando quando você me fez esse convite, eu acho que é uma sensação de que eu nunca me coloquei como vítima, né? Então eu sempre tive muita segurança de onde eu queria chegar. Isso sempre me ajudou, porque eu nunca tive medo de me posicionar e sabendo que às vezes isso poderia me custar, mas eu poderia começar de novo. Então eu acho que essa certeza de uma capacidade de se reinventar, né? O não eu já tinha, então, mas eu consegui. E eu sempre, ao longo da trajetória, eu trabalhei em instituições grandes, né? Como, enfim, em bancos, trabalhei em instituições menores, né? Alguns fundos de investimento, e em ambientes predominantemente masculinos. Às vezes eu era a única mulher, né? Então eu já trabalhei numa empresa que eu ajudei a fundar e que eu era a única mulher. Então mas eu sempre tentei escolher os caminhos que eu acho que me trariam mais em termos de aprendizagem, em termos de crescimento, não só crescimento profissional, mas daquilo que me trazia motivação e que me fazia ter o brilho nos olhos para seguir, sabe? Eu acho que isso foi muito importante. Então, eu estudei mais de uma dezena de países, depois eu quis sair da parte de economista para uma parte mais de estratégia, então estudei vários ativos, depois comecei a trabalhar mais perto da gestão, então era uma trajetória que eu queria seguir, né? Mas é óbvio que o caminho não foi linear, sim, né? Eu acho que ele foi feito de altos e baixos. Sim. Ou seja, isso era mais forte para você do que se ler como minoria nos seus ambientes, sim, né? Esse drive seu tinha mais potência do que aquele de parar e falar, eu sou minoria, porque... Exatamente. Tá, lindo, ótimo. E aí você falou que você já fundou, né, uma empresa, mas a gente sabe que hoje a mulher no Brasil ocupa 34% dos cargos de liderança no Brasil são ocupados por mulheres. E a gente é basicamente 50% da população. Então, apesar da gente já vir numa curva ascendente, que é o que mostram os dados, é uma realidade ainda não tão equilibrada quanto deveria. Como é que você vê essa questão da mulher liderando nas empresas brasileiras? Eu acho que até esse não é um dado exclusivo ao Brasil, né? Mas como que você enxerga essa questão? Assim, fico pensando, tem mulheres que às vezes devem estar liderando um grupo de homens e não se sentem à vontade. Sim. Ou muitas vezes o próprio homem pode não se sentir tão confortável de estar sendo liderado por uma mulher. Como é que você enxerga isso? Você passou por algum tipo de desafio dessa natureza na sua vida?
Ai, sem dúvida. Eu acho sim que as mulheres, né, são minoria nos cargos de liderança, está crescendo muito, né? Então hoje a gente já está falando de mais de 1/3, há pouco tempo atrás não era 1/5. Então eu acho que tem um movimento de mudança que tem acontecido. E é um movimento recente, a gente tem que saber que é um movimento recente. Para mim, um exemplo disso foi esse ano que eu passei em Brasília, né? Eu fui para o Ministério da Economia e dentre, bom, enfim, todos os secretários não tinha nenhuma mulher, né? E a gente sabe que no serviço público a maioria são mulheres, mas mesmo no ambiente, quando você entrava nas reuniões, você via que era muito raro que os líderes fossem mulheres, então que os maiores cargos fossem ocupados por mulheres. Então isso é verdade, para mim foi muito marcante, né, no executivo, no setor público, e isso é verdade em todas as empresas que eu trabalhei. Assim, no meu caso, como foi no mercado financeiro, de fato é um ambiente ainda mais masculino, né? Mas eu acho que isso permeia vários outros, tanto que as estatísticas mostram isso, né? E eu acho que esse fato de, às vezes, ter muito mais mulheres no serviço público e ainda assim elas não alcançarem esses cargos de liderança mostram que, de fato, a gente ainda tem muito a avançar, né? E eu acho que fica até aquela coisa da... às vezes não é nem tão consciente, mas a mulher entra numa empresa e ela olha todos os diretores e presidentes, ou seja, o conselho da empresa só tem homem, inconscientemente ela deve pensar, aquilo não é para mim. Sem querer, né? Mas assim, quando você olha, você fala, bom, não tem iguais, talvez para mim seja mais difícil alcançar uma cadeira ali do que seria para homem, né? Tem dados também que mostram que o valor do salário, né, das mulheres e dos homens em cargos idênticos, o da mulher é 20% a menos. Então, não dá para a gente negar que existem essas diferenças, mas ao mesmo tempo eu entendo que a gente também tem que celebrar as vitórias, as pequenas vitórias, né? Sim. Me conta de maternidade. Luna, como é que nessa história toda da sua vida, como é que veio Luna e o que você, se você precisou abrir mão de alguma coisa, como é que foi? A Luna mudou tudo, a Luna mudou tudo. Eu era bem uma mulher de missão e muito o trabalho vinha primeiro, né? Óbvio que sempre a minha família sempre foi muito importante, mas quando ela chegou, ela já de cara mostrou que ela mandava. Me deixou de cama 2 meses, né? Foi uma gravidez muito complicada no início, depois eu descobri o que eu tinha e aí fiz um tratamento, então a partir do 2º mês foi tudo ótimo, mas o início foi muito complicado. E eu fiquei de cama e quando eu voltei pro trabalho, pro meu emprego, eu vi que eu não estava feliz e que então eu tomei uma decisão, né, de sair, né, no meio da gravidez, e não porque eu não quisesse trabalhar, mas porque eu queria alguma coisa diferente. E surgiu uma oportunidade e eu fui contratada grávida, né, com um pouco mais de 3 meses. Foi quando eu trabalhei na Bozano, quando eu conheci o Paulo Guedes. Foi com um grupo com quem eu já tinha trabalhado, foi muito rico. Que sensacional, porque eu fico pensando também, não acho que é tão simples para uma empresa contratar mulheres grávidas. Existe essa ideia que circula de que a mulher, depois que tem filho e volta a trabalhar, não vai produzir tanto quanto produzia antes. São ideias, e eu não acho que isso é só do imaginário masculino, não. Eu acho que a sociedade tem um pouco ainda desses pensamentos enraizados e que a gente, só parando, tendo conversas como essas, a gente começa a questionar e fala, poxa, a gente precisa melhorar como sociedade, a gente precisa avançar, evoluir, né? Sem dúvida, Bel. Uma coisa que para mim é muito marcante é que para mim foi exatamente o contrário. Acho que depois que a Luna nasceu, o meu senso de prioridade mudou. Às vezes, o pragmatismo em determinadas questões. Então, eu acho que o fato de você precisar se desdobrar, né, nos diversos papéis e foi muito rico. Então, eu acho que eu me tornei também uma profissional
melhor depois que ela veio. Muito bom, a gente tem que levar esses exemplos, muito bom. Que bom. Agora, tem outro dado aqui que diz que de cada 10 mulheres mães no ambiente profissional, no mercado de trabalho, 4 desistem e pedem demissão por entenderem que não vão conseguir conciliar a maternidade, a criação dos filhos e a entrega profissional, ou seja, os 2 papéis, né? A mulher mãe e a mulher profissional. Como foi para você? Nossa, é muito difícil equilibrar os pratinhos, né? Muito, muito difícil. Eu acho que tem uma questão geracional e da mudança da sociedade. E eu vejo isso, por exemplo, quando eu recebi o convite para ir para Brasília, né? E passei 1 ano na ponte aérea. E a minha filha ficou aqui com meu marido, né? E eu tinha estrutura, então eu tinha a ajuda, enfim, da minha mãedrasta, né? Eu tive a ajuda da minha sogra, eu tive o apoio e suporte do meu marido. Então eu ia na segunda, voltava na sexta, mas eu sabia que ela estava, enfim, que nada, não estava faltando nada para ela. E para mim teve uma revelação muito interessante, porque eu era aquela mãe controladora. Então tudo meu era do meu jeitinho, virginiana. Ai, gente, virginiana, tudo na regra. Muito dominadora. E ter ficado longe, eu vi que como ela cresceu, como ela se desenvolveu, como ela amadureceu, e hoje a nossa relação é outra, né? Óbvio que continua todo aquele zelo, aquela ideia da educação, mas hoje eu já me permito ficar ali boba vendo ela brincar, hoje eu já me permito ter um outro tipo de contato, e para mim também isso foi muito importante, mas eu tive... de novo, eu tive também a sorte, né, de ter uma estrutura que permitisse isso, né? Para muitas mulheres isso não é possível, e eu acho que realmente é muito difícil, porque aí você tem que, algumas têm que escolher, né? Agora, para mim, eu acredito também que ninguém é feliz se não seguir o seu propósito, então... até a gente falou da minha mãe, né? Minha mãe, ela fez uma decisão, né, na vida dela por uma paixão que ela tinha nessa história toda de patrimônio, e acabou que eu vim para São Paulo, meus irmãos vieram para São Paulo, e esse ano ela tá pensando a vir, mas só agora, porque ela gostava da cidade, ela fez os amigos, então apesar da gente ter uma família que é super unida, a gente sempre respeitou essa busca da felicidade mesmo, e dos caminhos que nem sempre são juntos, né? Mas a gente tá junto de outra maneira, né? Não precisa estar fisicamente junto para tá perto. Então eu acho que e ver essa motivação, acho que isso é bem importante. Marina, vamos falar de um tema que é bastante triste, assim, preocupante, né? A questão da violência contra a mulher. É uma realidade, você que entra no campo público agora, de fato, com políticas públicas potencialmente na sua mão para transformar a realidade da cidade. A gente vê os dados que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que a cada 2 minutos, 5 mulheres sofrem violência física no Brasil. Depois tem um outro dado que mostra que o Brasil é um dos 5 países mais violentos do mundo contra a mulher. Como é que você acredita que a gente vai chegar numa transformação da nossa sociedade? Quais são as ferramentas que estão aí que a gente pode lançar a mão? Acho que a primeira coisa é ter a consciência de que isso é um absurdo, né? Mas se a gente pega a história do Brasil, isso é uma coisa muito interessante. Foi assim, a partir dos anos 70 que a gente já podia votar, já podia ser eleita, mas uma mulher casada só podia trabalhar com a permissão do marido. Então... 70? Gente! Esse senso de propriedade... né? E eu acho que esse novo papel, ele é muito recente. Na Constituição de 88 ficou claro
os direitos iguais. Então, isso tudo é muito novo. Eu tinha 8 anos, então, assim, é uma realidade, eu acho que muito recente, esse senso de não propriedade, sim, né? Então, eu acho que passa por todo um trabalho importante de educação de homens e mulheres. Eu li uma vez um artigo que me deixou assim muito, muito impressionada de que as campanhas, né, as boas campanhas contra, né, a violência contra a mulher, e quando elas são bem-sucedidas, elas também tratam o agressor, e que nesse caso a reincidência ela é muito, muito baixa. Né? Ela é menos de 1 em cada 10. Então, isso mostra que, de fato, a gente tem uma falha como sociedade. Ou seja, o homem volta a agredir a mulher? Não, ele não volta. Ah, tá. Menos de 1 em cada 10 voltam a agredir. Tá. Então, eu acho que tem uma questão educacional, de conscientização, né, das mulheres, né, de que elas não devem se submeter a isso, de que há toda uma rede de proteção disponível, né, que elas podem sim pedir socorro, né, que elas precisam pedir socorro. Acho que a principal, a gente tem esses dados e a gente sabe que eles são muito subestimados, a gente sabe que a realidade é muito maior que isso. Eu que passei a infância em São Luís, muito mais comum, né, do que a minha realidade aqui, é que eu não vivenciei esse tipo de caso, mas era muito comum. Então, eu acho que, infelizmente, o dado é muito mais grave do que o que a gente conhece, e mostra essa falha. Então, acho que a primeira coisa é mostrar que tem que falar, né? Você tem que falar, você tem que pedir ajuda, né? Esse é um ponto importante. Uma vez que você tem um tipo de agressão, ter toda uma rede de fato de proteção, então de apoio, né? Apoio psicológico, apoio legal, e eu acho que toda uma questão de socioemocional, mas também de trazer para a mulher uma capacitação que a permita ter uma liberdade financeira também, porque muitas vezes ela tem a dependência, né, do agressor, e isso dificulta muito esse processo. Então, esse pertencimento que não existe. Então, eu acho que é muito importante essa coisa da propriedade, passa também por essa independência financeira, né, de parar esse abuso. Agora, eu acho que fundamental, de fato, é a educação. E para homens, né, e para mulheres, mostrando que não é propriedade de ninguém, e que isso não é tolerável. Então, exato. E para as novas gerações também, né? Principalmente, você já vê gerações, a turma mais jovem com outra cabeça, né? Com outras premissas. Eu acho que... Então, o campo da educação, com certeza, é fundamental. A divisão das tarefas, né? Que é uma outra coisa que é super complexa, mas eu vejo, assim, meus irmãos, né? Meu marido, então a gente divide tarefas. Eu vejo meu marido, ele tem uma relação com a minha filha que é incrível, né? Eu acho que esse tempo que eles passaram juntos, essa divisão, faz com que os dois também tenham uma relação que é super rica para ele. Então, eu acho que o homem também está tendo essa oportunidade de descobrir, né, um outro papel, né, um papel diferente dentro da família. E que é delicioso também. Então... Importante deixar claro que esses momentos, essas conversas, esse diálogo, pelo menos aqui pra gente, não tem espaços para você dialogar com qualidade, buscando construir, não destruir, e evitar aquela coisa de guerra dos sexos. Ninguém é melhor do que ninguém. A gente só está buscando um equilíbrio na sociedade, não é isso? Então... e tem o movimento pendular. Eu me conta do movimento pendular, eu acredito no movimento pendular. Que às vezes a gente precisa passar um pouco do ponto para chegar no equilíbrio, né? Então, eu acho que por exemplo,
Bom, a abolição da escravidão não veio sem luta, né? A gente hoje está aqui, mas a gente teve todo o movimento das sufragistas, né? A gente teve todo um movimento feminista que permitiu todos os ganhos que a gente alcançou. Então, eu acho que isso também é importante, né? A gente agora... então, assim, não dá para... São coisas que vieram com uma luta. Então, acho que também a gente, às vezes, precisa... Às vezes tem um pouco... passou um pouco do ponto no politicamente correto, passou um pouco... Mas, às vezes, é importante essa puxada para você voltar num equilíbrio melhor. Ótimo ponto, ótimo ponto. Vamos falar de outro dado que também é um dado a ser muito discutido, debatido e trabalhado, que é a subrepresentação feminina na política, o campo para onde você está indo. A mulher é 52% do eleitor no Brasil em 2018, últimas eleições que a gente passou, 52% eleitoras mulheres. Quando você olha para o resultado, na Câmara dos Deputados, um exemplo, 15% são mulheres. Aí você vai vendo uns dados, assim, parece que tem a Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, não tem uma deputada mulher. Você imagina? Como é que, na própria produção das leis, fica capenga. A sociedade não é só homem, né? Então, a gente vê que tem muito espaço para galgar, para a mulher trabalhar, muito desafio muito paradigma para ser desconstruído, e você está entrando nesse campo agora. Você teve dificuldade, por exemplo, buscar o partido? Tem muita gente que fala que também é grande responsabilidade dos partidos políticos de trazerem esse equilíbrio. Como é que foi para você? Como é que está sendo, né? Essa entrevista não é muito datada, mas como é que está sendo para você lidar com esse desafio com esse ambiente, né, tão masculino, apesar de você estar num partido, né, que segue a lei, que está buscando fazer esse trabalho sério de conversa e de atrair mulheres, mas a gente sabe que é muito difícil. Quão difícil é a mulher decidir e ter todas as possibilidades, como você disse, econômica, familiar, para mudar para o lado da política, né? Então, sim. Eu acho que a política talvez seja foi o degrau mais difícil, mas no meu caso eu vejo que então eu acho que a política tem toda o que a gente tem vivido e a nossa história, né? Tem muito atrelada a escândalos de corrupção, né, a muita coisa ruim. E eu acho que por isso que é mais necessário ainda que as pessoas de bem, né, e que tenha mais mulheres. Eu acho que isso é importante. Tem uma campanha, tem campanhas globais, e agora no Brasil eu estou vendo que isso acontece também, por exemplo, para que nas mesas de negociação se tenha uma mulher. Porque tem alguns estudos que mostram que a corrupção é menor em ambientes com mulheres, né? Tem estudos de política que mostram isso também. Então, eu acho que esse é mais um motivo que seria ótimo que a gente tivesse mais mulheres. Isso pesou muito na minha decisão. Quando eu recebi o convite, participei do processo seletivo, e antes de topar o processo seletivo, isso foi uma coisa que passou muito pela minha cabeça. Eu pensava, nossa, a gente precisa de mais mulheres. Isso pensou, puxa, se não for eu, quem? Né? Acho que, como é que começa isso? E eu acho que isso é muito importante. Para mim, obviamente, ter sido pelo Partido Novo me deu conforto do meu nome, porque eu comungo dos valores, dos princípios, é um partido ficha limpa mesmo, né? Até para se filiar a gente precisa ter um histórico. Então isso me deu uma segurança, né? Eu acho que os partidos como um todo têm que tentar dar essa segurança e fazer um processo também. Eu acho que o outro componente que é muito difícil é um pouco de como se dão essas escolhas. Então, eu participei de um processo seletivo, então eu acho que ao você participar de um processo seletivo, aquilo te dá
talvez uma segurança maior do que entrar num lugar, puxa, mas eu não conheço ninguém. Então, o processo seletivo novo tem componentes muito técnicos. Isso também me deu mais segurança do que talvez se eu tivesse que procurar né, falar com quem, por onde eu começo, quem me ajuda, mas eu acho que a gente está progredindo, acho que tem muitos movimentos, né, de trazer as mulheres para a política, e todos esses movimentos têm que ser, são bons, eu acho, a gente tem que trazer de diferentes espectros políticos, ideológicos, mas essa representação, né? Somos maioria do eleitor, a gente tem que ter um espaço maior na política também. Marina, me conta esse fenômeno das candidatas laranja, que a gente tem no Brasil e é algo a ser combatido. Me conta o que é, como é que é a lei. Então, eu acho que desde que você começou com as cotas, né, hoje 30% das candidatas têm que ser mulheres, e como você falou, hoje a gente tem 15% das mulheres em cargos eleitas. Então, você tem um número grande, alguns partidos, às vezes, ao não conseguir cumprir essas cotas, para não ter menos candidatos do que poderiam, buscaram candidatas laranjas, né? Então, teve um estudo que mostra que nas últimas eleições, de cada 10 candidatos sem nenhum voto, nem do próprio candidato, 9 eram mulheres. Então, é um número, né, realmente chocante. Então, eu acho que a cota, ela trouxe, eu acho que esse lado negativo, que é esse lado de um nome inexistente, né? Então, eu acho que isso é ruim, né? Isso é ruim, porque quem são essas pessoas, o que elas trazem de proposta? Então, acho que é super importante que seja um movimento real e orgânico da decisão da mulher, né? De entrar para a política, de entender, se preparar para isso, né? E vir, de fato, com conteúdo e para vencer, né? Com aquele intuito de fazer uma diferença. Então, infelizmente, nem sempre é assim. Então, eu acho que esse tipo de tentar à força acaba tendo consequências e às vezes que atrapalham outras mulheres, né? Então, trazem nomes sem conteúdo ali, né? Eu vejo, assim como você com esse brilho no olho, cada vez mais mulheres entrando na política e desafiando qualquer realidade. Assim, eu só consigo enxergar esse copo meio cheio. Está acontecendo. Talvez não na velocidade que a gente espera, mas está indo. E eu acho que o papel de quem está já dentro da política, ou como você nesse movimento de campanha, né, pré-campanha, eleição, vocês têm um papel fundamental de chamar, de mostrar, olha, não é um bicho de 7 cabeças. Você só não vai dormir durante 1 mês e meio, durante a campanha. Se tudo der certo depois, nos próximos 4 anos. Mas mostrar as realizações também, como é que você consegue estar plena, entregando, realizando ali, né? Eu acho que um papel fundamental, e o que eu vejo tem muito resultado quando a mulher que está na política chama as outras, né? Sem dúvida. Eu acho que essa é um pouco dessa representatividade mesmo, né? A empatia, a representatividade, você consegue se ver ali, né? Então, eu acho que quando você vê pessoas iguais a você fazendo em determinado papel, é muito mais fácil para você ir para aquele papel, né? Tem uma coisa que me chamou muita atenção, um dos motivos, né, das mulheres serem menos representadas em cargos de liderança, tem a ver com a aversão ou não ao risco. Então, tem muitos estudos que mostram que as mulheres, muitas vezes, elas não tentam um novo cargo se elas não preencherem todos aqueles requisitos, né? Ela precisa se sentir... E o homem não, muitas vezes ele normalmente, ele sempre vai tentar um cargo acima do dele. Então ele arrisca nesse sentido, né? Então
essa propensão a tomar um risco, acho que também é um componente importante. Então, acho que isso tem muito a ver também com a criação. Isso é uma coisa que depois que eu li, eu mudei também a criação com a minha filha completamente. Porque é aquela coisa, às vezes, o homem, a gente fala, pula, tenta, faz, e a menina calma, né? Não, isso não, né? Cruza as pernas. Então a gente tem um jeito. E eu acho que isso vai. E a política, sem dúvida, é um grande risco, né? Você está concorrendo, uma exposição imensa. Você precisa da aprovação de milhares de pessoas. Então você está ali, né? Então eu acho que eu acho que esse componente de criação acho que vale para outras carreiras e para a política também. Então acho que ver mais pessoas, eu acho que traz essa maior propensão a tentar, né? Isso faz total sentido, total. Bom, acho que a gente vai indo para o final agora. Eu vou te pedir para você me dizer um livro, ou um filme, ou uma mulher, alguém que te inspira e que te faz lembrar todo dia que uma sociedade melhor é uma sociedade com mulheres no poder. Vou aproveitar o gancho do poder, porque eu acho que tem várias mulheres marcantes na minha vida, né? E ao longo da minha trajetória mudou, né, um pouco desses grandes exemplos, assim. E no momento atual, para mim, um marco é a Margaret Thatcher, com seus defeitos. E eu tenho os meus, todos nós temos os nossos, mas eu acho que ela, de fato, muito do que a Inglaterra é hoje se deveu a ela, né? Ela realmente ajudou muito na reconstrução de um país, né? Com uma visão liberal, que eu acredito, né? Uma visão de desestatização, que foi o que eu quis, que eu prego e eu acredito, e muito em favor das liberdades individuais, né? A liberdade para você viver a sua vida, e menos aquele Estado opressor, e são valores que eu compartilho muito. Então, tem várias outras mulheres incríveis, eu acho, mas nesse momento a história dela, para mim, está muito, muito forte. Muito bom. Thatcher. Como é que é aquela frase clássica dela? Se você quiser que alguma coisa seja dita, peça a um homem. Se quiser que seja feita, peça a uma mulher. Muito bom. Marina, obrigada. Obrigada a você, querida. Bel. Foi um prazer. Sorte, delícia. Sucesso. Obrigada.